Oi, pessoal, bom dia. Paz do Senhor a todos. Como vão? Eu me chamo Lília, tenho esse canal aqui e eu falo exclusivamente sobre a volta de Jesus e também sobre outras coisas que estão escritas na palavra de Deus aqui na Bíblia Sagrada, porém é sobre Cristo, tá? De cabeça para baixo. Sobre Jesus. Então eu explico com base nas Escrituras Sagradas e foi o Espírito de Deus quem me ensinou e me revelou. Então, eu vou pedir uma coisa para vocês. Assistam aqui até o final, que eu tô falando, tá escrito aqui, e o Espírito Santo me ajuda não, ele que me ensina, tá? E aí eu explico aqui para vocês porque ele me ensinou, tá? A glória é de Deus, tá? Não é minha. Então eu vim aqui falar para vocês sobre o retorno de Jesus. As pessoas já falaram muito a respeito disso e nunca houve realmente uma volta, né? Mas o Senhor deixou escrito, tá em oculto, né? Ele fala. Tá em oculto porque tá em enigma. Ele falou que não haveria nada oculto que não fosse revelado, tá? Isso tá escrito aqui. Eu tô falando que eu falo com base no que tá escrito. Ele disse que não haveria nada oculto que não fosse revelado. E aí ele ensina e eu tô explicando aqui para vocês, tá bom? Então é o seguinte. Esse canal aqui é exclusivamente para falar sobre o retorno de Jesus, tá? E as coisas que estão escritas, e se eu falar alguma coisa é sempre com base no que está escrito aqui. Posso falar de alguma experiência, de alguma coisa, mas é tudo com base nas escrituras sagradas, né? Coisas do cotidiano da vida, né? Mas é com base na escritura, nos ensinamentos de Deus, tá? Nos ensinamentos de Jesus. Então, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: se inscrevam aqui no meu canal, que a minha única intenção é pregar e que o nome de Jesus seja conhecido no mundo inteiro, como já é, tá bom? Mas existem coisas que o Senhor me falou e eu estou dizendo aqui, pregando, explicando aqui na internet, tá? Então, eu gostaria que você compartilhasse com um amigo, que você se inscrevesse aqui no meu canal. Eu não peço dinheiro aqui, nunca vou pedir. A única coisa que eu peço é que você ajude um amigo seu, que você compartilhe o que você tem com o seu semelhante, porque isso é bom e agradável aos olhos do Senhor, tá? Então, eu vou começar a falar, tá, gente? É o seguinte, Jesus disse que o filho não sabia, eu já expliquei isso, tão somente o pai. Só que Jesus, ele é Deus encarnado, é a graça de Deus, né? Enviou o Filho para nos salvar. Ele mesmo encarnou. Então é o seguinte: pela graça sois salvo por meio da fé em Jesus Cristo. Pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se vanglorie, tá? Para que ninguém se glorie. Então é o seguinte: Jesus não falou assim, eu não sei. Ele falou assim: o filho não sabe, mas tão somente o pai que está no céu. Só que lá em Mateus, aí eu vou começar a explicar aqui, tá? Em Mateus 24:15, tá? Você pode ler. Que é lá que Jesus está falando do futuro, das coisas que virão. E aí ele aponta para o passado, para a profecia de Daniel, no versículo 15. Os discípulos se achegaram a ele no Monte das Oliveiras. Ele estava falando das coisas que virão no futuro, inclusive da grande tribulação, que ele fala. Então haverá grande tribulação, grande sofrimento, como nunca houve, tá bom? Essa tribulação, ela está escrita tanto em Mateus quanto no livro de Daniel, tá bom? E o Senhor, no versículo 15, ele está falando do falso profeta ou anticristo, o grande terror, que vai querer se dizer que é ele, tá bom? Aí ele apontou lá para a profecia de Daniel, aqui no versículo 15, ele falou assim: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Tá bom? Aí ele fala assim: então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar coisa alguma. Aí aqui em Daniel, tá? Aqui em Daniel, tá escrito no capítulo 8, tá? Versículo 13 e 14, tá escrito assim: então ouvi dois anjos conversando e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Ele me disse: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Então, o santuário será reconsagrado. Gente, 2.300 tardes e manhãs, a interpretação são 2.300 anos. Nós estamos em 2026.
Deus fez todas as coisas convergirem em Cristo. Está escrito em Efésios 1:6, se não me falha a memória. Está escrito em Efésios, tá? Fazendo convergir em Cristo todo o propósito na plenitude dos tempos no céu e na terra. Acho que está escrito assim ou parecido. Então, é o seguinte, o calendário que nós utilizamos, o global, é antes e depois de Cristo. Então, esse é o calendário, porque muitas pessoas me perguntam sobre escatologia. Até porque em Israel tem um calendário que está em 5.000 e o chinês eu não sei, mas o calendário é aquele que é de antes e depois de Cristo, porque está com base no nascimento de Jesus, entendeu? Deus fez todas as coisas convergirem em Cristo. Você vê a importância dele, óbvio, porque ele é o Filho de Deus, redimiu a humanidade e ele é Deus, tá bom? E assim, gente, tá escrito, estudo. Eu sei que a Bíblia conta toda a história da humanidade, do Senhor conosco, entendeu? Aí sobre Jesus, né? Porque é sobre ele, né? Ele e nós, né? Que ele criou a gente. Mas assim, tá tudo escrito aqui. Tá escrito que Deus dá sabedoria ao simples, né? E se você pedir sabedoria, se você orar pedindo sabedoria, o Senhor dá sabedoria, porque tá escrito e tudo que ele fala, ele faz, entendeu? Então, assim, o Espírito Santo é Deus conosco, Deus que habita em nós, entendeu? Jesus voltou para o céu, enviou o Espírito Santo, ele habita em nós, ele ensina, tá escrito todas as coisas. Eu já disse que Deus não se calou, Jesus veio, Deus encarnou, Deus se manifestou como um homem, ele voltou para o céu, enviou o Espírito habita em nós, desceu como línguas de fogo. Então, o que você está achando que é o Espírito Santo? Por que você está achando que Deus não fala? Ele é a terceira pessoa da Trindade, então ele fala, ele está em mim, ele fala por mim, entendeu? Inclusive, ele me ensina o que dizer, porque o Senhor fala que ele nos ensinará o que dizer, que não é para a gente ficar premeditando, pensando o que falar, porque ele vai dar boca e sabedoria, entendeu? E isso é muito legal, tá? Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus e ele fala porque ele habita em nós. Tá escrito, você que tem fé, então você crê nisso, entendeu? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Gente, a data que o Senhor deixou marcada é de 2300 para 2400, o retorno de Jesus. E eu ainda te digo, lá no futuro, quando as coisas começarem a acontecer, eu vou falar dessa versão aqui que o Senhor escreveu até o fim, entendeu? De Apocalipse. Nessa versão, quando acontecer lá no futuro, agora não dá para saber, mas quando o anticristo chegar, 3 anos e meio depois que o anticristo chegar, foi estabelecido no caso, mais 15 dias é a data exata que o Senhor volta, porque está escrito aqui. Eu também posso explicar isso, tá bom? Está escrito em Daniel 1300. Deixa eu pegar aqui. Ó, tá escrito aqui em Daniel 12, tá? Ó, Daniel 12. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. São exatos 3 anos e meio, ó. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. São 3 anos e meio e mais 15 dias. Lembra dos 7 anos de tribulação? 3 anos e meio é a metade do tempo, porque foi abreviado, entendeu? Mas o Senhor faz uma coisa maior ainda, tá? E mais 15 dias. 3 anos e meio mais 15 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim, você descansará e então no final do dia se levantará para receber a herança que lhe cabe. Se levantará, voltará a ressuscitar, né? Vai ressuscitar de novo, voltará a viver. Sim, e tem aqui uma coisa que eu vou te falar, ó. Então eu, Daniel, olhei diante de mim, estavam 2 outros anjos, um na margem de cá do rio, outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava acima das águas do rio: quanto tempo, olha só, quanto tempo decorrerá antes que se cumpra essas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho, que é Jesus, tá no Antigo Testamento, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo. Tempos e meio tempo. Se você pegar os 1260 dias, que está escrito em Apocalipse, que é a pregação das 2 testemunhas, e você pegar 1260 dias e você colocar 2 meses, que são mais 60 dias,
1260. Feliz aquele que esperava alcançar o 1300, 1290. Da 1260. É um ano e meio? 1335 dias. É isso mesmo. Se você colocar um mês dá 1290. Se você colocar mais um mês dá minha cabeça falhou um pouco. Se você colocar mais um mês dá 1320. Se você colocar mais 15 dias dá 1335 dias certinho, que dá tempo, tempos e metade de um tempo. Que a interpretação de tempo que o senhor falou é mês, entendeu? Um mês, outro mês e mais metade do mês, entendeu? É essa a interpretação. Lógico que o senhor pode falar de outras formas em relação a tempo, porque ele falou assim, com muitos ele fará o acordo de uma semana. Uma semana tem 7 dias, mas na interpretação são 7 anos, entendeu? Aí o senhor fala que um dia para o senhor pode ser como 1000 anos e 1000 anos como um dia, entendeu? Então ele fala por parábola ou enigma, né? Tá escrito em enigma, tá? Tá escrito em enigma. A data aqui em Daniel, tá bom? Daniel 8, versículo 13 e 14. Tá escrito em enigma, o Senhor fala por enigma, igual lá no passado. Eu sempre relato, quando perguntaram acerca dele falar com Moisés, que ele falou que não falava com Moisés por enigma, mas falava face a face. E depois, quando Cristo nasceu, tá? Quando Deus se manifestou como homem, ele ressuscitou Moisés, tá? E Moisés viu Deus na face de Cristo. Isso é muito bacana, né? Porque tudo que ele fala é correto, é verdade, entendeu? E Moisés foi visto com Elias no Monte da Transfiguração, entendeu? É muito legal isso daí. Eu não teria como saber se Deus não me ensinasse, tá? Eu não teria como saber disso se Deus não me ensinasse. Eu não entendia nada da Bíblia antes. Não entendia nada. Totalmente ignorante. Agora que eu sei, tá? Porque o Senhor que me fala. Então, é isso. Inclusive, eu sempre cito esse pastor Joshua Makela. Foi o ano passado de 2025 num canal chamado Saint Wins, CENTTWINZ, Saint Wins, na África do Sul. E ele falou que teve uma visão de Jesus, que ele disse que estava voltando, que seria do dia 23 para o dia 24 de setembro, que coincide com Josh Hashanah, que é o ano novo judaico. Eu ia falar chinês, é judaico. Entendeu? Só que ele não soube interpretar. E, gente, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o enviado de Deus que veio nos salvar. Você é judeu, pregadora para judeus. Você é judeu, creia que Jesus é o Filho de Deus, porque Deus não mente. Deus não falha em cumprir a sua promessa. Tem escrito em 2 Pedro, tá? Deus não falha em cumprir a sua promessa, mas ele é paciente. Ó, deixa eu te falar aqui. Deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar uma coisa. Compartilhe esse vídeo, por favor. Quando o Senhor veio aqui, ele sempre falava, como está escrito. Ele falava assim, como está escrito. Inclusive, ele fala que não é para desculpa, estou olhando o horário. Que não é para desprezar as escrituras. Temos que ler. E Jesus falava o que estava escrito. E as pessoas não prestaram atenção. Naquela época, eles não prestaram atenção, tá? Ó. Isaías aqui. Nossa, cara, é show de bola. O sinal de Emanuel. Olha, eu vou lhe falar uma coisa. Eu creio, tá? As 3 pessoas da Trindade têm nome. Jeová é o Pai, Jesus é o Filho. Quando o Senhor falou que nasceria alguém, seria chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mas aí puseram o nome de Jesus. Eu sempre pensei a respeito disso. Falei, ué, por que ele falou que era Emanuel? Puseram o nome dele de Jesus. Emanuel é Deus conosco, tá? E eu creio que é o nome do Espírito Santo, porque são 3 pessoas. E é o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, tá? São 3 pessoas. Eu creio que é o nome dele. Porque foi chamado de Jesus. Aí depois ele falou que enviaria o Consolador, aquele Espírito que ensinará todas as coisas. É o Espírito mesmo de Jesus. Então é ele. É Emanuel. Enfim, gente. Ela falou que Emanuel seria para falar a divindade dele. Mas o nome do pai é Jeová, ou Yahvé. O nome do filho é Jesus. E o Espírito é a terceira pessoa da Trindade, tá?
Emanuel. Tá escrito. O sinal de Emanuel. Emanuel é um nome, quer dizer Deus conosco. É um nome, gente. Emanuel. Aí é o seguinte, tá escrito isso, viu? Tá escrito. Dar luz a um filho e chamar ele de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aí chamou ele de Jesus. Olha aqui. Tá escrito, gente. Você já parou pra pensar isso, você é cristão? Eu pensava isso. É sério, eu pensava, falou que era Emanuel. E aí botou o nome dele de Jesus? Por quê? Você entendeu? É porque é a terceira pessoa da Trindade. Ele foi e falou, não vos deixarei órfãos. Aquele Consolador, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará-vos lembrar de tudo quanto eu tenho dito. E aí, você judeu, tá escrito aqui no Antigo Testamento. É isso mesmo na Bíblia que você usa, meu irmão. Você tem que fazer a comparação com todas as escritas. Até porque Jesus nasceu como homem, tá lá em Jerusalém. Sobre ele, amorzinho. É isso aí. Aqui, ó. Deixa eu lhe falar. Quando Acais, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém. É Isaías 7. Mas não puderam vencer. A Síria montou o acampamento em Efraim, e com isso o coração de Acais e do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías, Isaías, sai e leve seu filho Sir-Jasub, vai encontrar-se com Acais no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavadeiro. Diga a ele, tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo. Que o seu coração não desanime por causa do furor destes restos de linha fumegante. Eu nem vou contar para vocês isso daqui. Depois eu conto mais para frente. Rezim, Assíria e o filho de Remalias. Ai, meu Deus do céu, 3. Rezim, Assíria e o filho de Remalias. Gente, eu vou lhe contar. Se você conhecer Jesus, cara, por favor, assista o meu vídeo e vão escutando o que eu falo. Ele é fantástico, velho. Deus é fantástico. Você não tem noção como ele é fantástico. Ele é muito fantástico. Olha aqui, ó. Gente, é muito engraçado. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria é fruto do Espírito. A alegria do Senhor é a nossa força. Cara, é muito bacana isso daqui. Olha aqui, ó. Aí eles estavam pedindo um sinal para o Senhor. E aí ele falou assim: Acais disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Aí ele disse assim: disse então a Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi. Não basta abusar da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Coalhada e mel. Uma terra que emana leite e mel. Isso entendeu? Olha aqui, só que a coalhada é azeda, né? O Senhor procurava uvas doces, mas deu uva azeda. Ai, meu Deus do céu! Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro, ok. O Senhor trará o rei da Síria sobre vocês, sobre o seu povo, sobre a descendência de seu pai. Serão dias como nunca houve, desde que Efraim separou de Judá. Gente, é fantástico isso daqui, velho. Tipo assim, ele tá falando assim, olha, ele tá... Gente, ele é fantástico, velho. Você não tem noção. O Senhor é digno de todo amor, de todo respeito, e ele é temível. Sim, ele é, mas é uma pessoa extraordinária. Fantástico ele é. Tipo assim, é uma... Tipo assim, as pessoas não pararem pra perceber isso daqui. As pessoas não pararam pra perceber. Ele tá falando de Jesus, só que ele tá atacando terror aqui.
vai haver o castigo eterno. Não brinque com o Senhor. Tipo assim, isso aqui eu brinco com ele porque eu conheço e eu acho extraordinário. Mas é muito sério. Os ensinamentos do Senhor são magníficos. É o ser humano que não põe em prática, entendeu? Olha, gente. Aí o que acontece? O 8 aqui, gente, é fantástico. Olha só. O Senhor me disse: toma uma placa de bom tamanho no 8, tá? E nela escreva de forma legível: Maesh Shalal Rasbaz. Eu nem sei se é assim. E chame o sacerdote Urias e Zacarias. Zacarias era o pai de João, que Zacarias ficou mudo, né? Que o Senhor falou que. E chame o sacerdote, filho de Gebequerias, tem uns nomes difíceis aqui, como testemunhas de confiança. Então, deitei-me com a profetisa e ela engravidou e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: dê-lhe o nome de Maeshalal Rasbaz, pois antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Síria. O Senhor fala de Damasco e eu sempre me remeto a Paulo, que encontrou com Jesus na estrada de Damasco, entendeu? O Senhor tornou-me a falar: já que este povo rejeitou as águas de Siloé, que fluem mansamente, e alegrou-se com Rezi e com o filho de Remalias, o Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates. O rei da Assíria com todo o seu poderio. Elas transbordarão em todos os seus canais, encobrirão com todas as suas margens e inundarão Judá, cobrindo até o pescoço. Gente, ele sempre fala da cabeça até aqui, porque a cabeça é o capacete da salvação, entendeu? Seus braços abertos se espalharão por toda a terra. Ó, Emanuel, eu tô falando de Jesus aqui, gente. É a mesma pessoa. Deus é trino, 3 em 1, entendeu? É a mesma pessoa. Ele tá falando de Jesus. Gente, você quer, ô judeu? Pelo amor de Deus, tipo, eu tô explicando no passado, nas escrituras. Você quer uma prova mais cabal do que essa? Olha o nome aqui, gente. É, Jesus. É Jesus, tá, gente? 3 em 1, mas é Jesus Cristo, por causa da vinda dele, entendeu? Dará à luz um filho, por nome de Emanuel. E depois que o Senhor sacrificou, enviou o Espírito Santo, que habita em nós, tá? Gente, falta pouco, hein? De 2.300 para 2.400. Depois não tem mais chance. Tá? A vida é eterna, tá, gente? A vida é eterna. Morre uma vez, depois vem um juízo. Você ressuscita e aí vive para sempre com Cristo. Eu gosto muito de viver. A gente passa aflição aqui. Só que com Jesus nunca mais vai ter aflição nenhuma. Não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter morte, não vai ter doença, não vai ter nada. Vai ser só alegria eterna. Entendeu? É muito bom. E é a pessoa dele, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como você vai amar o seu irmão que você vê? Como você vai amar a Deus que não vê se você não ama o seu irmão que vê? Eu não lembro direito, entendeu? Mas ele se manifestou como um homem, ele se deu a conhecer. E a vontade de Deus é que amemos o seu filho, que é Jesus Cristo, que é ele próprio, entendeu? Se você tem amor por Jesus, você tem amor por Deus, entendeu? São a mesma pessoa. Você entendeu? Com o Espírito Santo. Você entendeu? É isso, gente. Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Orem. Jesus é a encarnação de Deus. Orem a Deus e peça em nome de Jesus para o Espírito Santo te dar o discernimento. Orem a Deus Pai, em nome de Jesus, o Filho, para o Espírito Santo te dar o discernimento para você entender e você vai crer no que eu estou falando e ele vai se manifestar e vai falar com você, tá bom? Então, que a graça de Deus esteja com você, seja abençoado, que você tenha um dia maravilhoso, em nome de Jesus.